Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrando. O pessoal vai chegando. Vamos esperando um pouquinho, só uns minutinhos para o pessoal entrar aqui pelo CIESP para nós falarmos sobre matemática. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha só quanta gente boa, tá? Olha que legal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre matemática nesse tempo de pandemia, de isolamento social, como é que a gente pode construir o algoritmo. Se melhorou? Acho que deu uma melhoradinha, né? Isso. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Não sei se todo mundo me conhece pelo CIESP, mas eu sou palestrante do CIESP, Renata Aguilar, e já estou no CIESP desde 2004, então olha quanto tempo aí dando palestras. E nesse momento, né, de isolamento social, a gente acaba recorrendo às lives. Então eu sei que tem muita gente que já viu as minhas lives aí sobre educação infantil, sobre alfabetização. Fizemos uma live a semana passada pelo CIESP para falar sobre educação no ensino fundamental. E hoje vamos falar sobre matemática. Olha que legal. Então, pessoal, deixem as perguntas, podem colocando aí no pontinho de interrogação, que eu vou respondendo na medida que a gente vai conseguindo trabalhar aí, tá bom? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é algumas dificuldades para poder estar trabalhando matemática nessa época de isolamento social. O que eu tenho recebido de muitos professores é assim: eu não sei se as crianças estão fazendo os cálculos, eu não consigo enxergar como é que a minha criança está pensando nesse raciocínio. Então, assim, quem me conhece sabe que eu mudei o nome da matemática, né? Fui um pouquinho, né, diferente aí. E eu sempre, quando eu dou aula de matemática, eu sempre falo para os meus alunos que eu não dou aula de matemática, eu dou aula de boa temática. Por que boa temática? Eu tiro um má de coisa ruim e coloco boa. Então, boa temática. Então, é isso. E é engraçado porque a questão da matemática, ela vem muito incorporada dentro da gente com aquela coisa, é muito difícil, se conforma, ter dificuldades realmente é muito normal. E não é bem assim, porque quando nós aprendemos matemática numa época muito diferente que o professor dizia para nós, né? Acho que vocês vão concordar comigo, era desse jeito, não tinha o porquê daquilo. Então, o que eu percebo hoje, e a gente vê os resultados no PISA, que os nossos índices tanto de leitura, de escrita, quanto de matemática, estão entre os 20 piores do mundo. Isso é muito sério. Então quer dizer que as nossas crianças não sabem construir a matemática e como é que ela desenvolve isso no cérebro. Então, assim, para poder construir a matemática, as crianças precisam ter habilidades cognitivas desenvolvidas na educação infantil. Eu trouxe alguns jogos para vocês que eu vou mostrar para a gente poder brincar um pouquinho. Vou fazer alguns cálculos com vocês. Então, peguem aí papel, caneta, já deixem do ladinho, porque eu quero que vocês percebam o quanto a gente chega na matemática e a gente pede para nossa criança fazer as mesmas coisas que nós fazíamos quando nós éramos alunos. Vou dar um exemplo. A gente tem uma situação, um problema. O que as crianças fazem? Elas pegam os dois números e perguntam para vocês: é de mais? É de menos? É de divisão? E muitas vezes, todas as informações que tem dentro daquele problema não serão úteis para eu poder resolver. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quero que vocês peguem aí um papel, uma caneta. Eu estava limpando meu armário, vou dar uma sugestão agora, uma coisa bem prática. Eu estava limpando meu armário e encontrei dentro de 5 bolsas 20 moedas de R$1 e uma nota de R$10. Quanto que eu encontrei? O que as crianças fazem? Elas pegam essas 5 bolsas, soma com as 20 moedas e com os R$10. Por quê? Porque elas encontraram um algarismo.
um algoritmo. Então elas acabam pegando isso. A gente tem que começar a trabalhar. Eu sempre, quem me conhece sabe. Tô vendo as pessoas perguntando, é verdade, eles perguntam do que é o problema. É a Jeane, né? Jeane, e isso tem acontecido em gerações. Olha como uma coisa séria. Isso acontecia quando nós éramos crianças, e isso vem acontecendo frequentemente, porque na pedagogia nós não temos, quanto professores, uma formação adequada em relação à construção da matemática. Então, como é que a gente pode construir essa matemática com as nossas crianças? Acho que a primeira coisa, estou vendo as pessoas falando aprender a interpretar. Nós trabalhamos dentro da escola o seguinte: roda de histórias, roda de cantigas, leitura de textos, mas ninguém trabalha leitura de enunciado de problemas. E aí, eu estava vendo um artigo bem recente de 2019, que eles pegaram grupos de crianças, eles ainda estão em análise, e aí eu vou contar para vocês quase que de primeira mão. Eles pegaram, isso é um trabalho, um artigo de pesquisa feito na universidade nos Estados Unidos. Então eles pegaram um grupo de crianças durante 5 anos para poder analisar o funcionamento do cérebro na matemática. Olha que interessante. Eles pegaram as crianças de 1º ano, 2º, 3º... Eles estão com as crianças agora há 4 anos, tá? E o que eles perceberam? Nada mais do que a gente percebe em sala de aula. Que quando a gente entra no sistema simbólico, dá um nó na cabeça deles. Por quê? Porque nós temos um sistema que é não simbólico da matemática. Percebam que as crianças, sem saber o algoritmo, elas já têm a noção de quantidade. Ainda nessa pesquisa que foi feita, eles pegaram bebês, surpreendam-se, gente. Oi, Rê, tudo bem? A Regina do Ciesp. Olha aqui, é que eu vou falando, eu vou me empolgando, né, gente? Tô vendo um monte de pergunta, vou respondendo aqui, na medida do possível. Mas, e vou fazer... Gente, por favor, papel e caneta, hein? Que eu vou fazer brincadeiras com vocês. E aí, esse artigo, muito legal, isso era uma pesquisa. Eles pegaram bebês de 6 meses para ver se as crianças tinham noção de quantidade. Perceba, eles colocaram o bebezinho lá sentadinhos e colocaram 2 sistemas de bolinhas. Um sistema de bolinhas onde tinham as bolinhas se movimentavam, porém não tinha alteração de quantidade. Um outro sistema de bolinhas que se movimentava e que tinha alteração de quantidade. Esse bebê fixava o olhar para esse pacotinho de bolinhas, que depois, gente, eu passo o nome da pesquisa, tá? Eu tenho anotado. Professor Flus. Posso pedir um favor, gente? Me manda no inbox que eu mando o artigo, o link do artigo da pesquisa, tá bom? Que agora eu não tenho de cabeça porque é um link bem comprido. Mas entra no meu Instagram, que é renataaguilar.educadora, que eu mando o link dos artigos, tá bom? E é muito legal porque mostra o bebê exatamente olhando. Então, o que isso quer dizer? Que as crianças já têm a noção não simbólica da matemática. E a simbólica, ela é construída dentro da escola. Lógico que ela é construída dentro da escola. Ninguém, uma mãe que tá com o bebê na barriga, eu brinco assim, você conta história pro bebê, você canta pro bebê, mas você fica fazendo carinho na barriga e dizendo, olha filho, vamos lá, 2 vezes 2. A gente faz isso? Não. Por quê? Porque a matemática a gente passa no uso convencional. E aí, em cima de uma das pesquisas, essa foi a pesquisa que eu fiz, ela não tem caráter científico, foi uma pesquisa que eu fiz com um grupo de crianças, e eu peguei um grupo de crianças de educação infantil e vi como é que eles construíam a matemática. E percebi que quando eles entravam no ensino fundamental, o nó da matemática aparecia, coisa que não aparecia na educação infantil. Eles sabem, esse sistema de estimativa já é intuitivo. Nessa pesquisa que eu falei para vocês,
eles demonstram que até animais, olha gente, já tem noção de proporção. Eles pegaram pássaros. Eu tô contando isso pra vocês, gente, para que a gente possa transformar um pouquinho essa matemática que a gente vê nos livros didáticos. Não tô dizendo que isso é ruim, pelo amor de Deus, tem coisa muito boa, mas que a gente não pode reproduzir a matemática como nós aprendemos para as nossas crianças. Nós estamos numa outra geração de crianças. Eles pegaram um papagaio. Eu vou mostrar depois pra vocês. Entra lá no meu Instagram que eu mando pra vocês. Eles pegaram um papagaio e colocaram 2 potes com comidas, um pote bastante e o outro pouquinho, pra ver se o papagaio tinha noção de proporção. E olha que questão, quando eles davam a comidinha, quando o papagaio bicava o pote que tinha uma proporção maior de quantidade, ele ganhava uma comidinha. Quando ele bicava o outro, ele não ganhava. Pra vocês perceberem, gente, que foi assim, questão de poucos dias. É um condicionamento? Talvez seria. Se você vai num banco, se você vai no supermercado e você vê a fila, você traz uma estimativa. Você não precisa contar quantas pessoas tem na fila, mas na sua cabeça, essa construção não simbólica já começa a aparecer. Então, ou seja, um bebê já tem noção de quantidade, um bebê já tem noção de cor. E às vezes a gente fica na educação infantil falando, vamos lá, esse é o número 1, esse é o número 2. Eu vejo isso, gente, de verdade. Eu vejo professores, esse é o número 1. Gente, as crianças já sabem o que é número 1. O que elas não sabem é o símbolo com o auditivo, então visual, símbolo, número 1, auditivo, 1, e quantitativo, que representa um elemento. Essa é a construção da matemática. Então, quando eu falo de tirar a matemática e construir boa temática, é fazer com que as crianças enxerguem além, porque eu não tenho mais uma resposta exatamente na matemática. Eu tenho caminhos diferentes para serem trabalhados, tá? Tem gente perguntando do meu curso. Gente, eu tenho um curso sábado, é um curso de matemática e tenho só 5 vagas. Então, se vocês quiserem, depois entra lá, tá bom? Vou pedir uma coisa pra vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube do Ciesp e no IGTV do Ciesp. Então, curte o Instagram do Ciesp e e se inscreva no canal do YouTube do Ciesp, que a live vai ficar lá gravada, tá bom? Tudo bem, gente? Tá? Então, vamos fazer alguns testes aí e a gente vai conversando. Vou fazer um outro problema pra vocês, eu quero que vocês me respondam, tá? Eu fui a uma loja, percebam aí, eu fui a uma loja e comprei 2 camisetas e uma calça. E paguei no total R$100. Quanto custou a camiseta? Repetindo, podem dar a resposta, gente, pode errar, não tem problema nenhum. Eu fui a uma loja, comprei 2 camisetas e uma calça. E paguei no total R$100, baratinho, né? Quanto eu paguei pela camiseta? Percebam, se vocês derem um problema desse para as crianças, tô vendo que as pessoas estão fazendo os cálculos aí. O que as crianças vão fazer? Pensem, elas vão pegar os 3 elementos e dividir por 3, não é isso? Alguém fez isso? Gente, põe aí pra mim. Fizeram, alguém colocou 25. Posso falar uma coisa pra vocês? Nós não sabemos a resposta. Eu vi como as pessoas... 33, dividiram por 3, tá? Meu filho ia dividir por 3. Gente, por que não sabemos? É um problema sem solução, porque eu não sei quanto eu paguei pela camiseta e eu não sei quanto eu paguei pela calça. Pode ser que eu tenha pagado mais pela camiseta, menos pela calça, ou vice-versa. Então, percebam que a resolução de problemas, ela está no entendimento desse enunciado, que nem sempre, quando aparece a palavra distribuir, ou quando aparece a palavra diferença, eu tenho que subtrair. Percebam isso? Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso, que eu falo que distribuir nem sempre é dividir. No significado da palavra, sim, vou distribuir e dividir. Mas nem sempre que eu acho a palavra distribuir num problema, eu vou dividir. É a mesma coisa de parcela. Eles acham que parcela eu vou usar divisão.
E nem sempre. Então, se eu fui numa loja e comprei uma televisão em 10 parcelas de R$ 200 cada uma, eu vou multiplicar, eu não vou dividir. Mas percebam que nós temos que começar a trabalhar com as nossas crianças além da resolução do problema. A resolução do problema, gente, ele é consequência. O que eu preciso trabalhar é esse enunciado, pegar isso, porque a linguagem matemática, ela é muitas vezes diferente da linguagem da língua portuguesa. Tá? A gente, quantas vezes eu escuto na educação infantil, nós estamos falando para as crianças. Tem gente que falou que tem que voltar para a escola. Não, gente, não precisa voltar para a escola, não. É só para a gente pensar um pouquinho. Na educação infantil a gente fala assim, não, letra, português, número, matemática. Condicionamos a nossa criança assim, gente, número, matemática, letra, português. Aí chega no 8º ano, 7º, 8º ano, ele faz 7A mais B. Mas você não disse que letra era português? Percebam o que eu percebo. E quando eu fui fazer matemática, que eu fui fazer a faculdade de matemática, eu fui fazer por uma deficiência minha. Porque eu queria entender além do que estava ali e eu estava começando a explicar para os meus alunos como eu tinha aprendido. E o que a gente percebe? Que as crianças começam a carregar essas dificuldades por defasagens do professor. Eu gosto de falar muito de artigo, gente, científico, porque eu acho que é isso que a gente tem que ter embasamento. Saiu também uma pesquisa, já faz alguns anos, em Londres, sobre dificuldades de aprendizagens. E mostrou nessa pesquisa que a maior parte das dificuldades que as crianças têm em matemática é defasagem escolar. Não é descalculia, não é lesão cerebral, não é nada. É porque eu falo nós porque eu me incorporo junto com vocês, né? Afinal, também sou professora. Quantas vezes a gente ensina para nossa criança algo até mesmo superficial? Se eu pegar 4º e 5º anos e trabalhar com fração, gente, fração ela é importantíssima para toda a vida escolar das crianças. Tem adultos que não sabem dizer se 1/8 é maior ou menor que 2/6. Ou são frações equivalentes. Percebam, porque a gente não trabalhou a fundo exatamente o que é, o porquê disso tudo, tá? Trouxe algumas brincadeiras para vocês, vou fazer com vocês para poder estimular, pra gente poder perceber, pra gente poder refletir, tá bom? Quanto a isso. Então, eu sei que tem algumas perguntas aqui que eu vou respondendo para vocês, tá? Deixa eu ver alguma aqui que eu já posso responder. Gente, papel e caneta, peguem aí. Pegaram? Tá? As pessoas falando ainda do cálculo, tá? A gente precisa trabalhar cálculo mental com as crianças. E como é que a gente pode trabalhar cálculo mental com as crianças? O que eu percebo, e vocês devem perceber porque eu trabalhei, trabalho, como professora, como coordenadora, como neuro, e eu gosto muito de fazer pesquisas com as próprias crianças. Eu pego as crianças e faço algumas coisas. Conta simples, por exemplo, 400 mais 600. É uma conta muito simples. Muitas pessoas precisam de lápis, papel e caneta. Tá? Lápis, caneta. Por quê? Porque precisa fazer o cálculo. Não consegue fazer esse cálculo de cabeça, né? Aqueles que falam de cabeça, pensa de cabeça. Não, cálculo mental. Então, eu vou fazer com vocês algumas estratégias para a gente trabalhar cálculo mental. E é muito bacana, gente, porque precisa de foco atencional. Olha o nosso cérebro sendo trabalhado, foco atencional. E esse foco atencional, eu preciso de atenção para a construção de memória. Ninguém constrói memória se não tiver foco atencional, tá? E ninguém constrói memória se não tiver emoção. Então, a aula de matemática, ela tem que ser boa temática e ela tem que ter emoção. Então, a hora que a gente indaga, a gente põe um desafio, mas um desafio que seja que a criança possa resolver. Não adianta a gente colocar um desafio que está além da capacidade dela, entre aspas, de maturidade. Então, ela vai se desestimular, ela vai... Não tem aquela coisa, vou fazer, eu preciso tentar.
Tá bom? Tudo bem, gente? Pegaram aí? Não quero que vocês escrevam, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns algarismos. Eu disse que eu trouxe uma coisa bem prática hoje. Eu vou mostrar... vai ficar ao contrário, gente, me perdoe, tá? Vou mostrar alguns algarismos e eu vou falar apenas a operação. Vocês só podem colocar o resultado no papel a hora que eu disser, pode colocar. Tudo bem? Combinado aí? Põe um coraçãozinho, põe alguma coisa aí pra eu saber que vocês entenderam. Isso, gente, obrigada. Tudo bem? Então eu vou fazer assim, eu não vou falar o algarismo, eu vou mostrar. Nada de fazer cálculo de papel, tá? Então eu vou dar um exemplo, eu vou fazer, ó. Mais... Tudo bem? É desse jeito, gente, obrigada que vocês estão colocando ok aí. Tudo bem? Começando, tá? Isso dá para ser feito em qualquer faixa etária. E eu vou explicar para vocês em qual faixa etária que eu posso trabalhar e as variações dessa atividade. Isso aqui, gente, eu fiz fichinhas de papel, tá? Vocês podem fazer de EVA, de carta de baralho, o que vocês quiserem. Tudo bem? Vamos lá? Então, começando, hein? Não falo algarismo, só vou falar a operação. Mais... menos vezes, coloquem o resultado. Percebam, ó, já estão colocando aí, ó, 8, vamos ver. O que eu fiz com vocês e é o que a gente faz com a nossa criança. Eu trabalho com foco atencional. 50, nossa, foram, ó, 50, 8, 50. 50, gente, a resposta certa aí, muito bem, tá? Percebam que eu trabalhei oralidade, trabalhei campo visual e trabalhei cálculo mental. Eu trabalhei 3 áreas do cérebro. Isso é muito importante que a gente tenha esse trabalho de construção, gente, em qualquer disciplina, tá? Na matemática, lógico, um pouco mais. Vou fazer uma variação dessa atividade, tá? Vou mostrar, eu trouxe pra vocês, gente, os meus bebês, tá? Meus xodós, olha, tô trazendo... Quem fez meus cursos sabe que eu levo. Gente, eu dou muito curso no CIESP de matemática e eu levo os meus xodós, tá? Olha, os meus Minions não são fofos. Eu acho que são tão fofos, né? A gente é tão boba quanto professora, mas é boba do bom sentido, tá? Subtração. Adição. São os meus fantoches. E a minha divisão. Agora, por que ele tem... Ai, gente, obrigada, o pessoal tá falando dos cursos. Por que ele é assim? O que vocês imaginam? Tá? Sabe por que ele tem essa cara de mal e ele é divisão? Porque ele não gosta de compartilhar, ele não gosta de dividir. Então, eu começo a brincar com as crianças, eu chego a ensinar expressão numérica com os Minions. Vocês podem fazer, gente, de papel, não precisa ser os Minions. Eu fiz os Minions porque é uma coisa que as crianças amam, tá? Mas vocês podem fazer de super-heróis. No meu curso de sábado, eu fiz um cálculo de super-heróis. Pra vocês terem uma ideia. Peguei os super-heróis da Marvel, que eu sei que é uma coisa que as crianças gostam, e adaptei a matemática. Então, vamos lá. Gente, de novo, outro cálculo. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou falar o algarismo e vou mostrar os meus Minions. Eu inverti. Quando eu inverto, eu trabalho, gente, conexões neuronais, sinápticas, com maior fortalecimento. Eu mostro outros caminhos de raciocínio. O nosso cérebro, ele é muito esperto. E ele é assim. Bom, se por aquele caminho é mais fácil, então eu vou continuar por aquele caminho. Se vocês começam a dar estímulos diferentes, o que eu começo a fazer com o cérebro? Sinapses.
sinapses, construção de outras sinapses, fortalecimento de sinapses. Então a gente começa a trabalhar com todas as áreas cerebrais, visual, auditivo, sinestésico, toda a parte de planejamento, de funções executivas. Quem não sabe o que são funções executivas, gente, são aspectos essenciais para a aprendizagem. E elas são construídas na educação infantil e depois no ensino fundamental, que elas ficam aqui, ó, na parte frontal do cérebro, tá? Essa partezinha aqui, onde a gente tem planejamento, freio inibitório, flexibilidade, tudo acontece nessa área cerebral. E ela só vai acontecer... Eu falo isso da matemática, gente, porque a gente tem que começar a tirar aquela imagem das crianças que matemática é muito difícil. Tudo bem? Vamos voltar aqui aos Minions. Eu vou fazer um cálculo mental, só que eu vou falar o algoritmo. E vou mostrar para vocês os Minions, tá bom? Ah, sabe alguma coisa que eu faço com as minhas crianças? E eu faço assim para eles, ponta do lápis para cima. Por quê? Porque senão eles começam a fazer os cálculos no papel e a gente não quer cálculo de papel. Em alguns momentos, sim, ok, né? Eles precisam representar esse cálculo. Mas não existe um caminho certo, tá? Eu posso ter vários caminhos para chegar naquele resultado. Tá bom? Então vamos lá. Tudo bem? Posso começar? Ok, aí tem gente falando ok. Coloca mais para trás, assim? Melhorou? Tá? Então tá bom. Vamos lá? Colocando aqui, primeiro, 10, 2, 3, 5. Aí as crianças colocam o resultado, tá? Percebam que eu trabalhei uma outra flexibilidade das funções executivas. A Erika colocou, eu tenho ainda essa imagem, tive muita dificuldade. Então, Erika, vamos tirar essa dificuldade de matemática, tá? Percebam, gente, que eu trabalhei flexibilidade cognitiva, porque nós estamos acostumados a ter os cálculos muito regulares. Então, assim, multiplicação é sempre assim. 2 vezes 5 é igual a... Não é assim que a gente faz? Agora, pensem. Eu quero uma multiplicação que eu tenha como resultado 10. Gente, quantas possibilidades essa criança vai ter? Eu posso fazer... Eu quero o resultado 10. Eu posso fazer 2 vezes... quanto para dar 10? Eu posso fazer 5 vezes quanto para dar 10? Eu posso fazer 1 vezes 10. Percebam, é dar essa flex... 22, 22, 22. Gente, vocês estão boas de cálculo aí, tá? É que eu também ajudei, né? Não coloquei uma multiplicação tipo 8 vezes 6, tabuada do 6, do 8, do 7, que dá um nó nas crianças. Tudo bem? Então... que a gente perceba essas dificuldades, elas precisam ser sanadas, gente, na educação infantil. Sanadas não, elas não podem ser iniciadas, porque a gente pega o livro didático e a gente abre aquele livro didático, a gente abre a apostila e a gente começa a dar aquela matemática que tá ali. E muitas vezes, gente, eu sei porque eu trabalho com formação de professores. Quantos professores... comigo na coordenação, eles chegam e falam assim, Renata, esse problema tá certo? Esse problema tá errado? E muitas vezes até eu paro e penso e falo, nossa, mas espera um pouquinho, deixa eu fazer de novo, deixa eu pensar nesse caminho. Porque às vezes as crianças, gente, elas têm caminhos diferentes para a resolução de um problema, tá bom? Trouxe algumas atividades que vocês possam fazer. Essas atividades dá para ser feito virtualmente com as crianças. Então, assim, eu estou com as crianças em tela. E que tipo de atividade eu posso dar, tá? Essa é uma atividade que vocês podem dar com as crianças, tá bom? Então, a gente pode fazer isso. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Na sua opinião, as tabuadas nos dias de hoje ainda precisam ser decoradas? Renata tá perguntando. Para que sirvam de ferramenta para posteriormente realizarmos os algoritmos da multiplicação e da divisão? Gente, as crianças precisam saber tabuada. E aí, nós temos 2 momentos, tá? Tem escolas
ensinando a tabuada, ensinando que a criança decore essa tabuada no segundo ano. Não, as crianças não precisam decorar tabuada no segundo ano. Elas precisam entender a construção. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que fala sobre intuição multiplicativa. O que é uma intuição multiplicativa? É eu pegar, por exemplo, vamos pegar, eu tenho aqui, ó, 2 tampinhas, tá? Eu faço um conjuntinho com 2 tampinhas. Aí, eu faço outro conjunto com 2 tampinhas. E eu peço para a criança, monte um outro conjunto igual. Quantas tampinhas ela vai colocar? 2 tampinhas. Isso é começar a multiplicação na educação infantil quando eu faço conjuntos, quando eu faço agrupamentos. Esses agrupamentos vão dar margem para tabuada. Nós aprendemos, eu falo nós, gente, porque ainda às vezes eu vejo essas coisas. A gente faz com que a criança decore algo sem entender o porquê. Ela tem que entender o que é essa multiplicação. Gente, começa com agrupamento, com material dourado, para depois poder chegar na tabuada. Vai chegar um momento que eles vão ter que decorar, Renata, a sua pergunta, a tabuada? Vão. Que idade neurológica essas crianças estão prontas para decorar a tabuada? Pensem comigo. Qual é a idade de maturidade que essas crianças têm que decorar a tabuada? 4º ano. Eles já estão preparados para essa abstração. Então eu falo que aluno de 4º ano tem que sair sabendo tabuada. O que acontece é que assim, passa-se pelo 4º ano, passa-se pelo 5º e aí chega-se onde? No ensino fundamental 2. Imagine se eu não sei tabuada, como é que eu vou fazer divisão? Como é que eu vou fazer fração? Como é que eu vou fazer potenciação? Potência, gente, é unânime que as crianças errem. Se eu tenho 2 elevado ao cubo, essas crianças não percebem. Olha o agrupamento, 2 elevado ao cubo. Eles fazem 2 vezes 3, 6. Gente, percebam que isso tem que ser construído lá atrás. E o ensino fundamental 1 e a educação infantil ainda tem trabalhado com a memorização de algoritmos, com a memorização de problemas e com aquela história, eu pego 2 números, faço os cálculos e pronto. Não, vamos trabalhar isso, tá? Posso fazer isso virtualmente? É mais difícil, sim, mas pode. Você pode pôr uma tabela com um desafio, deixe com que eles pensem, percebam. Aí depois você pergunta, como que você pensou? Quanto deu de resultado? Por exemplo, os Minions, pode fazer com fichinha, tá? Você pode fazer a batalha da multiplicação. Como é a batalha da multiplicação? Geralmente ela é em dupla, só que não dá porque a gente tá virtualmente. Então você faz o seguinte, tá? A batalha da multiplicação. Você fala assim para eles, eu vou mostrar 2 numerais, 2 algoritmos. E é uma coisa engraçada, porque quando você fala algarismos, eles olham e falam, mas como que é? É número mesmo? Eles confundem numeral, número e algoritmo, tá? É bem engraçado isso. Então, a batalha da multiplicação. Você mostra 2 algoritmos e você fala para eles, eu quero o resultado. E aí você começa a perceber que 3 vezes 6 ou 6 vezes 3 vai dar o mesmo resultado. Levem a sua criança a pensar nisso. Gente, às vezes eu acabo ficando um pouco mais, assim, alterada, no bom sentido, porque, assim, as crianças não adivinham as coisas. Nós temos que falar para as crianças, nós temos que dar dicas para essas crianças. Não dá para a criança sair da cartola, da passe de mágica e entender tudo. Nós, quanto adultos, temos que mediar esse caminho e mostrar para ela isso. É a mesma coisa que chega lá no 6º ano e as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, as crianças não sabem fazer resumo. Óbvio, alguém parou e ensinou essa criança a fazer resumo? Não sabem, porque ninguém parou e ensinou. E parar e ensinar, gente, não é um tempo de 50 minutos.
é um tempo que demanda tempo, e demanda engajamento, e demanda, gente, dedicação, de verdade, assim, eu falo, gente, professor é tudo, né? Então, assim, eu sou super fã de professor, porque eu sou professora, e mesmo estando na coordenação pedagógica, quanto professora, eu falo, só sabe o que é ser professor quem passou pelo chão da sala de aula, tá? Quem não passou pelo chão da sala de aula não sabe o que é ser professor, tá bom? Vou mostrar outras coisas. Gente, algarismo, isso mesmo. Para que vocês possam estar fazendo com as crianças. Vocês podem fazer, né, em casa, com eles. Pega uma fichinha, eu peguei de EVA e pregadores. Então, vocês podem pedir para as crianças já reservar um dia antes esse material. Uma fichinha feita com folha de sulfite, com papelão, abre a caixinha do remédio. Percebam que vamos usar o material que eles têm em casa. E aí você pode mostrar um número e a criança vai ter que representar com o pregador. Eu gosto demais de pregador porque ele vai trabalhar esse movimento de pinça. E a gente percebe que as crianças não têm força. Muitas crianças não conseguem porque não têm força. Ou você pode jogar um dado, tá? Eu trouxe um dado aqui, ó, fofinho. Você pode jogar o dado e o número que sair a criança vai ter, por exemplo, saiu 4, ela vai fazer isso aqui, tá? E aí, o que você trabalha com a criança? Tudo bem, olha só. Renata, você coloquei 4, não coloquei? O João trabalhou 4 também. Só que ele pode ter feito isso aqui. Certo? Então, o que acontece? Tudo bem, gente? Achei que tinha parado aqui o vídeo. Então, o que acontece? O meu resultado é o mesmo. Porém, a forma que eu fiz é diferente, tá? Então, essas são atividades que vocês podem fazer em casa com as crianças. Outra atividade que vocês podem fazer com eles. Esse aqui, ó, eu fiz uma roda de números, tá? Tem várias dessas. Olha aqui. Tá? Então, você pode pedir para a criança, ela traça a circunferência e você pede a ela que faça os numerais. E aí, desses numerais, as crianças vão construindo a quantidade com materiais que elas têm em casa. Então, por exemplo, 2, eu vou colocar aqui 2 tampinhas. 3, eu vou colocar 3 tampinhas. Gente, comecem a observar e mostrem para nossa criança a questão da comparação entre o algarismo, o outro, a quantidade, onde tem mais, onde tem menos. Eu vou mostrar para vocês um jogo, eu vou ter que mexer o celular, tá? Para vocês verem esse jogo. Aí vocês só me falam se vocês estão vendo. O que eu construí, tá? Gente, quem tá no meu Instagram, eu vou mexer num celular só. Então eu vou fazer pelo Ciesp, tá bom? Uma folhinha com bolinhas, 2 canetas coloridas, qualquer cor de caneta, e dados. Quem já participou do meu curso, eu já fiz essa atividade. Dá pra fazer com multiplicação, divisão, o que vocês acharem que é legal, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou jogar o dado e o número que cair, nós vamos circular. Então, eu vou movimentar o celular, tá bom, gente? Um pouquinho só. Peraí, vou movimentar ele. Tá? Dá pra vocês verem aqui. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou jogar os dados e aí nós vamos fazer os cálculos, tá bom? Então, aí eu tive que pedir ajuda aqui pra minha filha, não tem jeito. Então, deu o quê? 5. Então, a criança vai fazer... Vou movimentar aqui pra vocês verem. Dá pra vocês verem aí? 5. Vou jogar o dado de novo. 2. O que eu tô construindo com essa criança? Eu não tô construindo só questão de quantidade. Eu tô construindo noção de planejamento, noção espacial. Por quê? Porque se eu jogar o dado e, por exemplo, como essa daqui caiu, 6, muitas vezes a criança não percebe que eu posso fazer isso aqui, ó,
3. Olha aqui, tá? Então, a criança começa a perceber essa noção, quantidade. Isso aqui a gente trabalha nas funções executivas de flexibilidade cognitiva, onde eu tenho que buscar outras alternativas. Posso fazer com 2 dados? Posso. Outra possibilidade. Percebam que são cores diferentes porque eu faço com 2 crianças. Então, eu vou jogar aqui, por exemplo... Nossa, caiu meu dado no chão. Mas vamos imaginar que caiu aqui 5 e o outro dado 2. Eu vou fazer a soma. 5 mais 2, 7. Então, a criança vai fazer 7 bolinhas. Posso fazer com a multiplicação? Posso também. Posso fazer com a subtração? Também posso. Com a divisão não dá, porque pode ser que corra o risco de ter divisões exatas. Gente, eu vou voltar o celular, tá bom? Obrigada, gente. Desculpa, fiz vocês virarem aqui, tá? Então, gostaram? Muito legal, né? Eu acho muito bacana essa atividade, porque eu consigo trabalhar tanto a questão da quantidade, quanto da noção espacial, quanto a questão do jogar, do brincar com o colega. E quem me conhece, né? Nós estamos na semana do brincar, né? Vamos entrar aí, nós estamos na semana... Eu falo que esse mês é o mês do brincar. O que eu faço com a criança? Teve vencedor? Pensem, né? Não tem vencedor. E é isso que a gente pode trabalhar com as nossas crianças. Que bom, gente, que vocês gostaram da atividade. Não precisa ter vencedor, porque quando eu brinco, quando eu jogo, quando eu tenho essa atividade de interação, eu aprendo com o outro. Além de aprender com o outro, eu dou permissão para o erro. É isso que a matemática, nós temos que quebrar esse paradigma de que a gente não pode errar. Eu escutava muitas vezes mães, e minha mãe falava também sempre isso, e falava assim, olha, errou um número, errou tudo. Olha o pavor que nós temos da matemática. Então, assim, essa matemática, vamos transformá-la em boa temática. Comecem a trabalhar de uma forma diferente com as crianças. Então, assim, nós estamos em época... essa atividade tem no meu Insta? Tem, gente. Tá filmada a atividade, tá? E tem a explicação. Tá lá. Pode entrar lá e tem no... Acho que no YouTube também tem. Eu gravei o vídeo explicando essa atividade. Então, nós temos que começar a trabalhar com as nossas crianças além do óbvio. Vamos buscar para isso, porque, como eu falei para vocês, nem sempre diferença, quando eu encontrar a palavra diferença nos problemas, eu vou fazer uma subtração, tá bom? Gente, olha, pouco tempo, deixa eu ir respondendo as perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguma sugestão para educação infantil? Gente, todas essas que eu passei são sugestões para educação infantil. Podemos trabalhar cálculo mental desde a educação infantil? Podemos, tá? Podemos trabalhar sempre cálculo mental com educação infantil. Quer ver um jeito de trabalhar cálculo mental com educação infantil? Olha que legal. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, o meu Insta, renataaguilar.educadora, tá? Não esquece pode curtir lá, né? Curte o Instagram do CIESP. Essa gravação vai estar no YouTube do CIESP, então tem que se inscrever lá no canal do YouTube. Gente, porque tem umas lives muito boas aqui, hein? Eu tenho assistido quase todas que dá. Essa live vai estar gravada no YouTube do CIESP, isso, tá? Vai estar gravada no IGTV, depois eles passam pro YouTube. Então se inscreve lá no YouTube do CIESP, tá bom? E curte aí, sejam seguidores do CIESP, que tem coisa muito boa. Gente, cálculo mental com educação infantil. Vou dar outra sugestão para vocês. Separem fichas de cores diferentes, tá? E, gente, eu tô dando essas sugestões que vocês possam fazer com as crianças virtuais, tanto em casa, presencialmente com as crianças, porque se Deus quiser nós vamos voltar logo e a gente tem que ter essa visão da matemática, quanto a questão também virtual. Então, eu vou dar uma sugestão de cálculo mental que me perguntaram aqui para educação infantil. Peguem cores variadas, tá? Peguei aqui, ó, por exemplo, 4 cores.
você diz para as crianças, gente, olha que legal, vamos sair dessa forma sentada? Você vai falar assim para as crianças, gente, olha, a professora vai mostrar uma cor. Só pode, andem pela casa, deixa as crianças andarem, gente, dá um tempo. Assim, andem pela casa e falem, eu quero que vocês peguem um objeto que tem essa cor. Vou dar um tempo, tá? Dê dicas como trabalhar na educação infantil na forma presencial. Vou dar também, tá bom? Isso dá pra fazer também com as crianças em forma presencial. Mas eu vou fazer virtual, tá bom? Então, olha só. Eu vou mostrar a cor. Atenção, presta atenção. Você mostrou. Aí você fala, agora valendo. Deixa as crianças irem pela casa. Elas têm que buscar qualquer objeto que tenha a cor azul. Tá? Então, matemática, você pode pedir para as crianças trabalharem também com o número, né? Com o algarismo. Você mostra, não precisa ser o 7, pode ser até um número menor, isso para educação infantil que o pessoal tem me perguntando, tá? Tá me perguntando. Eu falo assim, gente, ó, a professora, isso, movimento corporal, isso mesmo, gente, vamos pôr essas crianças, saiam da tela o tempo todo, porque a gente fala tanto de metodologias ativas, a gente fala tanto de educação 4.0 e eu já falo de educação 5.0 e a gente está dando aula da mesma forma que a gente dá presencial, professor falante e aluno ouvinte, tá? Deixa as crianças movimentarem. Então, para educação infantil que vocês me falaram agora, a partir de qual idade dá pra fazer, gente? Com crianças pequenas, tá? É que quem me conhece sabe, gente, que eu acho que aula virtual para crianças pequenas não funciona. Educação infantil para crianças pequenas, né? Difícil. Se a gente tá falando que a criança não tem que estar exposta à tela, né? Deixar a criança lá 2, 3 horas, gente, nem filme de Hollywood, né? Gente, pensa num cinema. Se sua criança de 4 anos fica assistindo um filme 4 horas, pensa, tá? Então, só pra gente refletir aí um pouquinho, tá? Que esse é o nosso foco. Então, voltando aqui, você mostra o número, você fala assim, atenção, a hora que a pro abaixar, vocês vão passar pela casa e vocês vão ter que pegar essa quantidade de objetos. Deixem eles pegarem o bichinho de pelúcia, o boné, o chinelo do pai. Percebam que eu tô construindo conjuntos com diversos elementos e aí começa a comparar. Nossa, gente, mas quem pegou o bichinho de pelúcia? Que legal. Quantos você pegou, Giovana? 2. Quantos você pegou, João? 3. Então, vamos classificar. Isso é classificação. Então, olha, fizemos um conjunto de bichinhos porque vocês pegaram. Alguém pegou tampinha, alguém pegou o talher. Vocês percebam isso? Alguém pegou animaizinhos de fazendinha, de miniatura. Então, isso dá para trabalhar. Dá para trabalhar com o primeiro ano? Dá para trabalhar com o primeiro ano também, tá bom? Gente, aí vocês vão adaptando de acordo com a faixa etária. Posso trabalhar sequência lógica? Posso. Por exemplo, vocês falam para eles assim, se eles estão presencialmente é uma coisa, se eles estão fora, outra coisa. Então você fala assim, gente, eu quero que vocês preparem. Nossa, me chocou. Eu tenho um aluno, uma criança de 1 ano e 4 meses, e pensando nos nossos alunos, podemos sugerir para os pais, será uma forma de interagir com a família. Gente, para mim, educação interativa de educação infantil de bebês, os pais vão trabalhar com as crianças, mas vou fazer uma ressalva. Cuidado, os pais não são professores, eles estão em casa, eles também estão trabalhando, muitos perderam os empregos. Não sobrecarreguem estas famílias mandando folhas e folhas para essas crianças preencherem. Por favor, gente, essas crianças não merecem isso. Dizer que a gente parou na página 34 e vamos começar na 35, não dá. E aí a gente tem uma outra coisa, que eu vou aproveitar aqui o tempo. O retorno. Não dá para retornar pós-pandemia e dizer que tá tudo bem, paramos na 35 e começar a 36. Precisamos de afetividade, precisamos de emoção,
Precisamos de acolher essas crianças. Pensem em tudo isso, só pra gente poder refletir, tá? Professor não é youtuber, não é. Eu fico um pouco mais, né, irritada. Gente, não é. Professor não é youtuber. Nós não estávamos preparados para aulas virtuais. Não estávamos. Essa história de dizer, vamos fazer tecnologia, a BNCC estava trazendo. Ninguém esperava, de repente, estar aqui trazer a sua escola para dentro de casa. Minha casa virou uma escola, né? Tem lousa, tem tudo. Nós não somos, os professores não estavam preparados. Professores estudaram 4, 5 anos no curso de pedagogia, fizeram pós 1 ano e meio em alfabetização, em letramento, em tudo que, né? E aí, de repente, do nada, você fala assim, joga tudo fora que você aprendeu, porque a gente estava preparado para trabalhar presencialmente com criança, falando o tempo todo, levantando, com educação infantil mordendo. E aí, de repente, você fala assim, opa, para-se tudo, começa tudo de novo. Então, a gente ia começar do nada. Então, assim, por favor, gente, não sobrecarreguem essas famílias, tá? Não sobrecarreguem. As famílias não são professores. A gente querer que eles deem conta de tudo, não dá. Aulas virtuais para educação infantil de 3, 4 horas não funciona. Pergunto, vocês têm 4 horas presencial com essas crianças? Ó, a gente acabou de mudando de assunto, porque é tanta pergunta aqui. Vocês trabalharam com as suas crianças, vamos pensar no presencial. Você tem uma turma de maternal, de 2, 3 aninhos. Você consegue fazer com que eles fiquem 4 horas sentados, preenchendo papel, apostila e livro? Não conseguem. Gente, desculpa. Não dá. Por quê? Porque educação infantil é interatividade. Eles vão pro lanche, eles tentam abrir o suquinho, um come o lanche do outro, um briga com o outro, eles lutam pela fila para ver quem vai ser o primeiro da fila. Não é isso? Isso é aprendizagem, isso é interação. Dentro da sala eles brigam por conta do lápis amarelo, ou se não brigam, um é o ajudante. E esse ajudante vai entregar os estojos para todo mundo. Tem escolas que seguram os estojos. Quando a criança vai abrir a lancheira, ela chega, ela abre a sua lancheirinha, sua mala, e ela entrega a agenda para o professor. Isso é autonomia. Então, percebam, gente, que vamos refletir. Alguns conteúdos podem sim ficar para depois. Podem ficar para depois. Não tem necessidade de querer cumprir tudo que a gente cumpria presencialmente. Tratem essa criança emocionalmente. Cuidem dessa criança para que ela esteja feliz. Eu vejo alguns memes de professores, algumas crianças gritando e chorando. Eu não sei se eu fico brava com o pai que filma o seu filho gritando que não quer fazer aula virtual, ou com a escola, porque um pai também que expõe seu filho às redes sociais dizendo, olha, ele não quer escola virtual. Gente, de todo jeito há uma perda, mas o virtual, essa interação, tem escolas mais e tem escolas menos. Se a gente for ver escolas públicas, gente, e aí? Tem gente que não tem o que comer dentro de casa, né? Como é que ele vai pagar a internet? O celular mal funciona. Então, percebam, gente, vamos trabalhar essa afetividade aí com as nossas crianças, tá? Não sobrecarreguem esses pais, por favor, essas famílias, tá bom? Nossa, gente, a gente foi para um outro assunto aqui, porque vocês choveu aqui e perguntas sobre isso. Quanto tempo eu acho? Gente, aí depois a gente pode posso até combinar com o CIESP da gente fazer uma live só para educação infantil nessa época de pandemia, tá bom? Só pra gente não poder ir aí porque aí eu tô vendo alfabetização, EAD, educação infantil, mas eu posso combinar com vocês ou no Insta do CIESP. A Regina, gente, é uma fofa, coisa mais linda. Ela é Isabel, sou super fã do CIESP. A gente pode combinar fazer uma live aí, porque são tantas questões
tá? Mas calma, gente, acalma o nosso coração, acalme, nós somos professores, todo mundo tá passando por essa dificuldade, não é só a família, vocês também, né? Não precisa ficar fazendo fantasias à noite, de madrugada, pra ficar cantando com as crianças pela live, não é isso, tá bom? Tá? Não é isso que é educação, metodologias ativas, educação 5.0, que eu falo tanto, não é isso. Não queiram fazer algo muito além, porque a gente tá dando aula para criança, a gente tá dando aula, a Regina tá falando que é só marcar, vamos marcar. Regina, choveu aqui desse assunto, tá? Gente, só para terminar a matemática, que vai encerrar o Instagram e eu não vou conseguir salvar a live. Como é que eu posso fazer presencial, que era a pergunta de vocês? Posso trabalhar a sequência lógica. Então eu posso falar para eles, peguem as fichinhas, tanto presencial quanto virtual, tá? Peguem as fichinhas e eu vou pedir a vocês que memorizem, olha o cálculo mental, e vão colocar na ordem, tá? Então, atenção, deixa as fichinhas na mão. Vermelho, verde e laranja. Pode pegar. Aí a criança pega vermelho, verde e laranja. Se a criança colocar o contrário, você vai corrigir. Você vai falar assim, gente, olha só, o que a professora falou? Vermelho, verde, laranja, sequência lógica, seriação. Por quê? Porque as crianças precisam entender, quando eu estiver lá no ensino fundamental, que eu digo assim, assinale a alternativa de respectiva. Eles não sabem o que é respectivo. Por quê? Porque as crianças fazem ao contrário e você fala assim, não, tá tudo bem, deixa. Mas não foi isso que você falou. O seu comando é muito importante. E tudo isso, gente, falem com afetividade, tá bom? Gente, não dá mais tempo. Me perdoem, ó. Vai fechar a live, vai fechar o Instagram. Gente, agradeço demais. Lotou aqui. Muitas perguntas. Vou anotar essas perguntas. Depois a gente responde, tá? Agradeço ao Ciesp pelo convite. Não esqueçam de curtir o Ciesp. Essa live vai estar no YouTube do Ciesp. Se inscrevam lá. O meu Instagram é renataaguilar.educadora. Algumas pessoas me perguntaram, eu tenho um curso dia 30 de maio, agora sábado, um curso de 2 horas, videoconferência, com dicas sobre matemática. Então, eu tenho só 5 vagas. Então, quem quiser, ainda dá tempo, tá bom? Regina, Isabel, gente, todo o Ciesp, ó, beijos. Vou fechar para poder salvar e deixar para vocês no YouTube do Ciesp, tá bom? Beijo, gente. Obrigada!